Desde que começou a sair as notícias referente ao estado do Rio de Janeiro, desde anteontem, né, dia 28 de outubro, o meu coração, ele ficou balançado. Eu tenho uma história com o Rio de Janeiro. Eu sonhava em conhecer o Rio de Janeiro. E o Senhor me deu a oportunidade de conhecer o estado do Rio no ano de 2020. E eu tive muitas experiências maravilhosas nesse lugar. Eu conheci muitas pessoas, eu vivi experiências intensas. O Senhor fez grandes coisas na minha vida nesse lugar e eu sou muito grata ao céu por isso. Mas o meu coração entristece de ver tantas famílias, tantas pessoas desoladas nas comunidades. Eu tenho familiares que moram em comunidades, eu já frequentei comunidades no Rio de Janeiro. E eu sei que lá não existe só pessoas ruins, mas existem pessoas boas, existem famílias, existem pessoas que frequentam a igreja e estão à mercê da violência. E se você mora no Rio, você vai entender o que eu tô falando. É uma visão assim que dói, sabe? Dói no coração. E acompanhar tantas notícias relacionadas ao Rio me faz chorar e me faz entender que o Senhor é um Deus que tem propósitos nas terras cariocas, né? E eu creio muito. Hoje eu estava assistindo um vídeo do pastor Antônio Júnior aqui no YouTube e eu tive uma sensibilidade de começar a interceder pelo Rio, começar a interceder pelo Brasil, né? O Brasil que tem tantas diferenças regionais, o Brasil que tem tantas culturas e que é um país tão sedento do amor do Senhor Jesus. Porque muitas pessoas, elas podem confiar em homens, podem criar expectativas no homem, que o homem vai resolver os nossos problemas. Mas eu quero falar pra você que o único que pode resolver o nosso problema é Deus. O único que pode adentrar na nossa casa, fazer morada na nossa casa e transformar a nossa vida é o amor do Senhor. E eu falo isso pra você porque esse amor se manifestou na minha vida. Esse amor mudou a minha vida. E eu gostaria muito, sabe, de ver pessoas se rendendo a Jesus. Muitas pessoas, elas acharam muito bom, né, ver aquelas pessoas, aqueles traficantes mortos, estirados, né? Mas no meu coração, o que eu senti foi a justiça acontecendo, né? Porque a Bíblia fala também que aquilo que o homem semear, aquilo o homem vai colher. Mas uma coisa, meu irmão, que eu queria falar pra você é que, independente de qualquer coisa, eram vidas, né? Eram pessoas que fizeram escolhas erradas e pagaram por essas escolhas erradas. Mas imagina, né? Essas pessoas, elas não vão para a eternidade com Deus, com Jesus, elas vão para o inferno, sabe? E muitas vezes isso acontece por negligência da igreja. Uma igreja que não se posiciona mais nas periferias, uma igreja que não se posiciona mais na rua, uma igreja que muitas vezes quer viver internamente, né? Procurando palco, procurando aplausos, tantos pregadores que necessitam dessa visualização, né? E eu creio que o Senhor, Ele deseja que o seu povo se levante, que o seu povo fale sobre Ele, porque a Bíblia fala que Jesus, Ele veio para curar aqueles que estão doentes, né? E tem tantas pessoas que elas estão precisando desse remédio chamado Jesus, chamado presença do Espírito Santo. Ele é o único que pode transformar um ambiente, Ele é o único que pode acabar com a violência no estado do Rio de Janeiro, Ele é o único que pode transformar famílias, sabe? E dói no meu coração. Dói no meu coração saber também que os policiais que estavam participando dessa ação, eles perderam suas vidas, né? Os 4 policiais. E isso é muito triste. Mas todas essas famílias sofreram no final das contas, sabe? Todas as famílias sofreram e a própria palavra de Deus fala que o Senhor, Ele não se alegra com a morte do ímpio, né? E que a gente possa, sabe, colocar isso no nosso coração. Que nós precisamos falar mais do amor de Deus, nós precisamos sair das 4 paredes, nós precisamos deixar o nosso egoísmo de lado, né? De só buscar os nossos interesses dentro da igreja, de só se posicionar diante de Deus para pedir a favor dos nossos interesses, quando na verdade o Senhor, ele deseja que a gente se posicione de uma forma a sair, né? A sair das fronteiras dos muros e adentrar as ruas. O Senhor Jesus, Ele fala que obras maiores faríamos, né? Maiores do que Ele fez. A própria palavra de Deus, ela fala isso. E será que nós, hoje, igreja dessa geração,
Estamos nos posicionando da forma correta? Estamos levando amor às pessoas que realmente precisam de amor? Ou a gente vive um evangelho que é de aparências, onde tudo na internet é lindo, maravilhoso, onde a gente posta um louvor, mas a nossa vida ela não representa aquilo que a gente demonstra? Então pensa nisso. E eu não tô querendo defender traficantes, nem tô querendo defender bandidos, muito pelo contrário. Eu acredito muito que aquilo que a pessoa faz na sua vida, isso vem pra ela, né? E o inimigo, meu irmão, ele fica muito satisfeito com isso, né? Eu não sei se você sabe, mas existe um reino espiritual, né? Um reino espiritual que a gente dá legalidade através das nossas atitudes, ações, posicionamentos, a gente dá legalidade ao reino espiritual pra se movimentar, né? E a Bíblia fala sobre isso também. Fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus também fala que Jesus, ele é aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. Então, se esse vídeo chegou até você, o meu desafio para você é: se posicione em Jesus, ore pela sua casa, dobre os seus joelhos, fale com o Senhor, se rasgue diante do Senhor, clame pela nação brasileira. Clame para que o Senhor faça cumprir a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, para que os corações conheçam o verdadeiro Deus, para que muitas pessoas venham a se render o amor desse Deus que é tão maravilhoso. Então você que vive um evangelho só apenas de aparência, se levanta, desperta você que dorme. Tem muita gente precisando de ouvir falar sobre Jesus e você não fala, você tem vergonha, mas é tão fácil falar sobre esse Deus na igreja. A gente precisa, irmão. A gente precisa reconhecer. E quando eu tô falando isso, não estou falando apenas para você, mas estou falando para mim também. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos falar sobre Jesus, nós precisamos dar o pão do céu, que é de graça, para as pessoas que estão com fome e com sede. Que ele seja o seu melhor amigo, que ele seja o seu melhor abraço, que ele seja o seu melhor companheiro, e que isso não fique só guardado para você, mas que você possa manifestar a presença desse Pai na sua vida, no dia a dia. Eu vou permanecer orando, permanecer clamando pelo estado do Rio de Janeiro, porque eu creio que ali existem pessoas que realmente vão se levantar, vão manifestar vida. E creio que Deus vai levantar profetas, creio que Deus vai levantar avivalistas, e eu creio que está para vir uma revolução que vai mudar todo esse cenário. E se você deseja fazer parte disso, se posiciona, começa a dobrar o teu joelho e orar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se posiciona em nome de Jesus.